Então, você quer comprar um saco de dormir? Excelente, veio no lugar certo. Porque hoje eu vou dar dicas para você escolher o saco de dormir ideal para as suas necessidades. E no fim desse vídeo eu vou dar um conselho para quem quiser acampar nas praias e montanhas do Brasil. Então, se você tem interesse nisso, veja até o final. Primeiramente, vamos falar do formato do saco de dormir. Se você for fazer trilhas e carregar o seu saco de dormir dentro de uma mochila por várias horas, o ideal é que você tenha um saco de dormir leve e compacto. E para isso, eu sugiro os sacos de dormir em formato sarcófago, que são mais leves e mais compactos justamente por ter menos tecido. Se você for fazer uma viagem de carro, não for carregar os seus equipamentos numa mochila, aí você também pode optar por um saco de dormir retangular, que é muito mais volumoso, como vocês podem ver aqui, mas ele pode ser aberto e utilizado como um edredom ou até mesmo acoplado a outro saco para formar um saco de dormir de casal. Agora vamos falar do número mais importante de um saco de dormir, que é a temperatura de conforto dele. A temperatura de conforto de um saco de dormir vem escrita na bolsa dele, geralmente vem escrito aqui do lado, como nesses modelos aqui, ou você vai encontrar ela na descrição do produto na loja onde você for comprar. Essa temperatura deve ser pelo menos 3 graus abaixo da temperatura prevista para o local do acampamento. Ou seja, se for fazer 5 graus, você precisa de um saco de dormir com temperatura de conforto de 2 graus para ter garantia de que você não vai passar nenhum friozinho e vai dormir muito confortavelmente. Outras temperaturas que você vai encontrar na descrição do seu saco de dormir são as temperaturas limite e extrema. A temperatura limite é aquela em que você vai conseguir dormir com um pouco de desconforto, mas que você pode aliviar usando uma roupa adequada, né? Usando uma jaqueta de fleece, uma calça de fleece ou de segunda pele. E a temperatura extrema é a temperatura que não deve ser considerada para absolutamente nada, pois ela é uma temperatura para situações de emergência, para impedir que você tenha uma hipotermia num cenário congelante, como esse aqui desse saco de dormir, que é menos 31 graus. Sempre pesquise a temperatura de conforto do saco de dormir em vários sites, incluindo o site da fabricante, porque infelizmente muitos vendedores pilantras anunciam a temperatura extrema do saco de dormir como se fosse a temperatura de conforto. E um equívoco desse pode te levar a um leve caso de morte. Só por essa dica vital, eu acho que você já deveria clicar no botão para se inscrever aqui no canal do Mato. E por fim, também desconfie de produtos muito baratos que prometem uma temperatura de conforto muito baixa. Por exemplo, sacos de dormir de R$100 que prometem conforto a 0 graus, com certeza não são confiáveis. Afinal, R$100 é o preço de um saco de dormir para 15 graus, bem vagabundinho. Agora que você já sabe o formato e a temperatura de conforto ideal para o seu saco de dormir, chegou a hora de falar do... Mas antes de continuar, eu acho que você deveria deixar uma curtida nesse vídeo, porque afinal, se você chegou até aqui, é porque você se interessou nesse assunto, não é mesmo? E agora vamos falar do enchimento do saco de dormir. Se você for vegano, não quiser um produto de origem animal ou precisar economizar bastante dinheiro, eu sugiro que você compre um saco de dormir sintético. A vantagem do saco de dormir sintético é que, além de ser muito mais barato, ele é muito mais fácil de se lavar e de se secar. A desvantagem dele é que ele é pesadinho e também é mais volumoso do que a outra opção, que é a opção não vegana. É o saco de dormir de pluma, que é uma excelente opção se você não se importa em ter um produto de origem animal. A vantagem é que ele
é mais compacto e mais leve do que o sintético, né? Para vocês terem ideia, esse saco de dormir sintético aqui, ele pesa 600 gramas e suporta uma temperatura de 13 graus. Esse de pluma também pesa 600 gramas, mas ele suporta 7 graus. Ou seja, ele tem o mesmo tamanho, o mesmo peso, mas ele aguenta temperaturas mais baixas. Essa é uma enorme vantagem do revestimento de pluma. A desvantagem dele é que ele é muito mais difícil de se lavar e também de se secar. Se você encharcar isso aqui, ele pode levar dias para secar. A outra desvantagem é que os sacos de dormir de pluma, eles custam geralmente no mínimo o dobro do preço de um saco de dormir sintético. Então é algo a se pensar. Se você tiver em dúvida entre dois modelos de saco de dormir parecidos, eu sugiro que você compare os pequenos detalhes entre esses sacos de dormir. Alguns sacos de dormir possuem capuz mais ergonômico, alguns sacos de dormir possuem uma cordinha de ajuste para você apertar mais o capuz. Alguns possuem revestimento impermeável ou resistente à água. Alguns possuem zíper duplo. Enfim, esses detalhes podem ser considerados num desempate entre dois produtos parecidos. E agora que você já sabe como escolher um saco de dormir, eu te pergunto, você já tem isolante térmico? Que é essa camada de proteção que vai por baixo do saco de dormir? Vou fazer um vídeo falando justamente de como escolher isso aqui. Já adianto que esse isolante aqui do vídeo é um isolante de EVA baratinho, custa R$30. Isso aqui é essencial para que o seu saco de dormir possa ser eficaz. E agora, finalmente, a dica final. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, saiba que eu estou muito decepcionado. Brincadeira. Se você chegou até aqui, eu acredito que você está interessado no vídeo, então se inscreva porque vai ter muito mais vídeos como esse aqui no canal do Mato. A dica é a seguinte: se você for acampar nas praias, chapadas e campings do interior do Brasil, eu aconselho que você compre um saco de dormir para faixa de conforto entre 10 e 15 graus, como é o caso desse sintético que eu mostrei aqui. Não é necessário ter um saco de pluma, porque os sacos sintéticos dessa faixa de temperatura já são bem leves geralmente. Agora, se você for acampar nas montanhas do sul e sudeste do Brasil, aí você já vai precisar de um saco capaz de suportar temperaturas mais frias. E eu recomendo que você compre um saco com temperatura de conforto entre 0 e menos 5 graus, porque 0 graus é a temperatura média no cume das montanhas mais altas do sul e do sudeste do Brasil. Durante a madrugada, durante o amanhecer, você pode ter temperaturas negativas, então de 0 a menos 5 realmente é uma graduação muito boa. E com um saco de dormir para essa graduação, você também vai poder acampar na Patagônia no verão, em algumas partes da Cordilheira dos Andes aí, enfim, em várias cordilheiras mundo afora no verão, né? Porque são lugares em que o verão costuma fazer na faixa de 0 graus. Aproveite para ver o meu outro vídeo sobre limpeza e armazenamento de sacos de dormir. Se você tiver dúvidas ou comentários adicionais, deixe aqui na seção dos comentários. E se você não está inscrito no canal, se inscreva e deixe a sua curtida que vai me ajudar muito. Enfim, por hoje é só. Valeu e até a próxima.